como é que vocês estão? Hoje nós vamos estudar Revolução Russa de 1917. Só que vocês vão encontrar no livro de vocês Revolução Russa no plural, revoluções russas. Como assim, professora? Por que Revolução Russa? Revoluções no plural, porque a gente vai ter uma revolução aí. Nós vamos ter uma revolução em fevereiro de 1917 e outra em outubro. Professora, a Revolução Russa é importante? Vai parar, gato, deixa eu dar aula. A Revolução Russa é muito importante, gente, demais, sabe? E olha, já caiu muito em vestibular e se conecta com muitas coisas, então vamos se ligar, gente. Primeira coisa, o que foi essa revolução? Por que ela aconteceu aí em 1917? A Rússia, galera, era um país altamente atrasado no início do século XX, sabe? Enquanto vários países estavam lá vivendo o seu auge da segunda revolução industrial, a Rússia estava ali, gente, comendo mosca, entendeu? Porque, olha, aqui tem para vocês algumas informações importantes, ó. Nós tínhamos 80% das terras estavam nas mãos dos grandes latifundiários, assim como 80% das pessoas viviam no campo também. Nós tínhamos uma elite latifundiária muito grande, uma elite muito forte, e isso fazia com que eles massacrassem as pessoas pobres. Não tinha lei trabalhista, a Rússia não era moderna, então o povo sofria, morria no inverno por falta de comida, por falta de roupa, por falta de um monte de coisa. Sim, prof, mas quem é que coordenava essa bagunça aí e não fazia nada? Era o czar. O czar Nicolau II, que era um rei, né? Que eles chamavam de czar. Que, aliás, vai ser o último rei da França, não, desculpa, gente, da Rússia, que vai estar no poder nessa época aí do Forobodó, né? Ele gastava dinheiro com coisas inúteis e não fazia o que tinha que fazer, gente. Com um monte de coisa para resolver, o que ele fazia? Piquenique com a família, mandava construir palácio novo, porque ficar o ano inteiro no único palácio enjoa, né, gente? Ele tinha muitos palácios. Além disso, gastava dinheiro com festinha, com roupa com fio de ouro para filha. Inútil. Não, ele não era o único inútil. Os outros reis que passaram antes dele também eram inúteis, mas ele conseguia ter um grau de inutilidade ali bem forte. E a sociedade se rasgando, morrendo de fome. Tem uma imagem que infelizmente não coloquei aqui para vocês, mas é uma imagem muito forte, que eu acho que são crianças russas numa mina de carvão, que gente, você só consegue enxergar o olhinho azul dela, sabe? Todo o resto, assim, tá puro carvão, aquela cara de pobreza, aquela cara de fome, uma tristeza. Então a população tava putaça com o Nicolau II, porque a vida delas era muito ruim. E aqui embaixo tem para vocês uma charge que critica essa Rússia czarista, essa Rússia que pisava em cima das pessoas. Então essa charge aqui, ela justifica o que eles estavam fazendo, tá? Olha só, aqui tem uma pirâmide social, aí tá aí, nós governamos, que é a família real, né? Nós oramos por vocês, não, nós governamos por vocês, a família real. Nós oramos por vocês, a igreja. Nós atiramos em vocês, que é o exército, e a Okrana, que era uma polícia especial do czar, que em vez de ajudar o povo, atirava neles, né? Nós comemos por vocês, que é a nobreza, né? E nós trabalhamos para vocês, que é o povão, nós alimentamos vocês. Ou seja, olha só o quanto o resto da sociedade, na visão deles, maltratava pra caramba os camponeses, mas realmente maltratava, tá, gente? Então tá aqui pra vocês uma imagenzinha pra falar que a Rússia, além disso, tinha um atraso econômico muito grande e uma fome no campo muito grande também. Tudo isso vai justificar a revolução que vai acontecer em outubro de 1917. Só que nós temos toda uma construção de como que essa revolução vai explodir em 1917, porque nós temos os antecedentes. O que acontece antes para que seja possível fazer uma revolução em 1917? Então nós temos aqui a primeira coisa, o Partido Operário Social Democrático Russo. Esse partido vai ser fundado em 1898, ou seja, no final do século XIX, e é o partido que representava a classe trabalhadora e representava também todas aquelas indignações que as pessoas possuíam no governo do czar. Esse partido, ele era de tendência marxista, porque no século XIX o marxismo havia crescido aí. Na verdade, ele surgiu no século XIX, o marxismo, né? Na verdade, não o marxismo, mas as ideias de Marx, porque o marxismo é uma corrente ideológica que vem depois. Mas as ideias de Marx estavam presentes, já tinha sido publicado desde 1848 o Manifesto do Partido Comunista, e ele acabou chegando em alguns países e chegou até a Rússia. Então, esse partido, ele é
de tendência socialista e com ideias marxistas, tá? Esse partido era altamente perseguido pelo czar e pela polícia dele, portanto eles faziam muitos encontros secretos, entretanto não deixaram de existir, tá? Lembrando que a polícia especial do czar era a ucrana, especializada em descer o cacete em quem reclamava do czar. Os membros mais conhecidos, as pessoas mais conhecidas desse partido, vai ser o Lenin e o Trotsky, que com o tempo vão acabar sendo perseguidos e vão ter que fugir do país e vão voltar depois na época da Revolução, implantando aí algumas ideias. Para além disso, existia dentro desse Partido Operário Social Democrata uma divergência de como que as coisas deveriam funcionar para que a sociedade mudasse. Ambos, todo mundo que estava ali, era a favor do socialismo. Entretanto, alguns de uma forma, outros de outra forma. Tinha um grupo que era um grupo um pouco mais radical, que queria chutar o pau da barraca, implantar o socialismo de uma vez, nem que fosse necessário utilizar todos os meios possíveis, que eram os bolcheviques. Tinha um grupo que era um pouquinho mais retraído, um pouquinho mais moderado, que eram os mencheviques, que também queriam o socialismo, mas queriam ele de uma forma mais branda, que ele fosse inserido de forma mais lenta. Então, por causa dessas divergências, o Partido Operário Social Democrata ele vai se dividir em dois, que é o grupo dos mencheviques e dos bolcheviques. Ambos grupos, ambos lutam pelo o fim do czarismo, pela implantação do socialismo, só que cada um quer que isso seja implantado de uma forma diferente. Aqui nessa tabela de vocês possuem os mencheviques, conhecidos como minoria, que defendiam alianças políticas, ou seja, defendiam que o socialismo fosse inserido de forma mais lenta e que houvesse alianças políticas com outros grupos, com outras pessoas, para que o socialismo ficasse forte, sabe? Nem que essas alianças fossem com grupos que não concordassem com o socialismo. Enfim, que tivessem alianças políticas aí. Os bolcheviques defendiam uma revolução imediata, chuta o pau da barraca, vamos sair gritando aqui e tudo mais, tá? O principal líder de tudo isso daqui vai ser o Lenin. Na verdade, o Lenin vai ser o líder dos bolcheviques e ele vai ser o mais famoso, tá? No rolê ali, o Lenin é o mais famoso. Enfim, é assim que nasceu o partido político e é assim que esse partido combatia o czar, reclamando, colocando panfleto, enfim, né? Lembrando que o czar Nicolau II, ele era um rei absolutista, extremamente absolutista, tá? O que causou descontentamento no povo russo para que eles fizessem uma revolta? Além da pobreza que eu falei para vocês, eles também estavam indignados com alguns atos da família real e com algumas atitudes que a monarquia havia tomado no final do século XIX e início do século XX. Uma delas foi a famosa Batalha Russo-Japonesa, que foi a batalha que foi dos russos contra os japoneses, que os russos perderam do Japão. Essa batalha ela foi motivada porque eles queriam disputar territórios da Coreia e da Manchúria, né? Os russos e japoneses queriam territórios ali, os japoneses ainda mais, porque, nossa, o território deles é muito pequeno, eles queriam ampliar o máximo possível. Entretanto, os russos não estavam preparados para essa guerra e vão perder. E ainda por cima vai ter algum grupo de soldados russos que vão fazer uma manifestação contra essa guerra e contra tudo que eles estavam sofrendo, que vai ser o encoraçado Potemkin, que vai ficar muito famoso, inclusive vai ter muitos filmes a respeito disso, tá? Nessa aula, inclusive, a professora não vai passar indicação de filmes, mas em algumas outras aulas eu vou passar para vocês indicações a pedidos de vocês, amadinhos. Enfim, isso aqui é um dos motivos, tá? O motivo deles terem perdido, deles terem sido humilhados pelo Japão e perdido muito dinheiro nessa guerra aqui, tá? Uma coisa que vai surgir também no início do século XX vai ser a imagem, o grupo dos sovietes. Os sovietes eles vão ser representantes dos trabalhadores urbanos e também representantes dos trabalhadores rurais. São pessoas mesmo, como se fosse um sindicato, povão mesmo, tentando representar o povo. Então, além de existir dois partidos, que é o mencheviques e o bolcheviques, que chamam muita atenção e que defende a classe trabalhadora, eles também possuem um grupo de trabalhadores conhecido como sovietes, que vão fazer de tudo para tentar mudar a realidade da França. São grupos representantes de trabalhadores das fábricas, de trabalhadores do campo e outros locais em afins. O Lenin, que é o líder do partido político dos bolcheviques, ele apoiava muito os sovietes e, inclusive, ele vai dizer que a Rússia deveria mudar e que todo o poder deveria vir aos sovietes. Ó, todo o poder aos sovietes. E aí vocês também conseguem entender o porquê que no futuro, depois que a Rússia passar por uma revolução e o Stalin entrar no poder, e eles virarem uma União Soviética, ó o nome, União Soviética. União dos sovietes. Sovietes são quem? Os trabalhadores. Enfim, aí vocês conseguem, ó, habiamente conseguir entender isso. Eu não sei por que meus gatos estão brigando de novo, mas eu comecei a entender que basta eu ligar essa câmera, eles começam a brigar. É uma coisa louca isso aqui, gente. Agora, outra coisa, o que os
sovietes e a população vai fazer para tentar mudar a Rússia antes da Revolução Russa. Eles irão tentar fazer algumas medidas. Uma delas é o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento, na verdade, vai ser uma passeata com cartazes e tal, solicitando ao czar, lá na cidade de Petrogrado, uma cidade muito importante, vão fazer um movimento dos trabalhadores praticamente, enfim, pessoas comuns, solicitando ao rei mudanças nas leis trabalhistas, uma atenção maior ao homem do campo, enfim, pedindo para eles algumas modificações para que a sociedade melhore. Entretanto, essa manifestação de janeiro de 1905, ela vai ser lida pelo czar e lida pelos soldados do czar como uma manifestação terrível, como, nossa, o que é isso aqui? A manifestação era pacífica, galera. Entretanto, a polícia especial do Nicolau II vai para cima da população e vai matar muitas pessoas, por isso é conhecido como Domingo Sangrento. Gente, as pessoas ficaram muito bravas, porque nessa manifestação eles estavam ali apenas com coisinhas escritas nos cartazes. E o que estava escrito nos seus cartazes? Que eles queriam direitos, reforma agrária, tolerância religiosa, fim da censura. Era basicamente isso que eles queriam e que eles não tiveram, tá? Aí o czar vai ficar meio com um pezinho na consciência, porque ele vai falar bem assim, nossa, eu matei um monte de gente, eles estavam aqui numa manifestação pacífica, tá? Eu vou tentar consertar a merda que eu fiz, né? Aí vai vir então as consequências do Domingo Sangrento de 1905, o Nicolau II vai recuar diante dessa revolta. Em que sentido? Ele matou as pessoas no dia da revolta, mas no dia seguinte tinha tanto jornal falando mal dele que ele resolveu criar algumas coisas para eles. Deixa eu citar aqui para vocês. Entre eles, ele criou a Duma, que é o parlamento russo, que existe até hoje, que é um local na qual a população, os sovietes, enfim, poderiam ir lá reclamar e falar alguma coisa. Na prática, a Duma não funcionou muito bem, mas pelo menos ela existiu. E ele vai também inserir algumas poucas leis trabalhistas, assim, só de leve, só para dar uma tapadinha, para falar, ai, desculpa aí, galera, eu matei vocês no Domingo Sangrento, mas eu dei algumas coisas para vocês. Tudo isso para conseguir acalmar a população, coisa da qual ele não vai conseguir fazer, porque além dele não governar muito bem, ele possuía no seu governo algumas pessoas das quais a população não gostava. Uma delas aparece na apostila de vocês. Vocês dão uma olhadinha depois aqui. Se eu não me engano, eu vi a imagem dele. A gente deixa tudo pertinho aqui de mim para poder olhar, mas às vezes eu me perco, tá? Que é o Rasputin. O Rasputin aparece aqui. Gato, pelo amor de Deus, não vai na frente da câmera. Tá aqui, ó, pra vocês, na página 2. Vocês não vão conseguir ver direito. Eu devia ter colocado essa imagem aqui para vocês poderem ver, né? Mas enfim, tá aqui o Rasputin, depois vocês dão uma olhadinha. O Rasputin, quem que ele é? Ele é um monge que vai ter grande influência no governo e a influência dele vai deixar as pessoas chateadas. Ou seja, as pessoas já estavam passando fome, já estavam bravas com o czar já fez cagada no Domingo Sangrento e além disso tudo, ele ainda possuía um monge que as pessoas não curtiam muito. Esse monge é porque é um monge que tinha muita influência no governo e as pessoas não gostavam da moral dele, dos valores dele, simplesmente não gostavam desse monge. E como é que esse monge conseguiu ganhar tanto poder lá na Rússia? Esse monge, ele dizia que ele fazia curas. E o filho do czar, que ele tinha um filho homem só, enfim, era um menininho ali, ele ficou doente e ninguém sabia o que ele tinha. Um dia o monge chegou lá, esse Rasputin, e disse, deixa que eu curo. E ele ficou sozinho com a criança no quarto e ele vai conseguir curar a criança mesmo. Hoje em dia existem várias hipóteses do que a criança tinha e tudo mais, mas o Rasputin conseguiu descobrir o que era e curou a criança. Só que as pessoas não viram isso como uma cura médica, viram como um milagre. Depois disso, o Rasputin vai ter muita influência na família real. Dentro da Duma, que é aquele parlamento russo que foi feito depois do Domingo Sangrento, muitas pessoas que são inseridas lá serão pessoas por influência do Rasputin. Então, poucas pessoas gostavam dele, ou seja, já era um governo que ninguém gostava, e daí ainda por cima vão colocar lá uma pessoa que as pessoas não curtem. E o Rasputin ainda por cima vai virar uma lenda nesse governo, porque além dele colocar muitas pessoas que as pessoas não gostavam e tal, e ter uma moral meio duvidosa, ele vai ficar conhecido como um milagroso, como um cara que ninguém consegue matar, porque vão tentar matar ele várias vezes, gente. E existem muitas histórias da morte, das tentativas de morte do Rasputin, que vale a pena a gente parar pra gente poder ficar atento e aquela coisa toda, mas... E eu vou ter que parar de gravar minha aula e vou ter que continuar depois, porque o meu gato está me deixando louca. Gente, estamos de volta, né? Eu vou explicar novamente. Agora vamos continuar a explicação aqui, ó. Sintam, ó, tem silêncio, dá pra mim explicar.
Eu tava falando pra vocês sobre o Rasputin e eu falei pra vocês que ele era um monge que exerceu uma influência muito negativa ali e que a negativa porque a população não curtia ele, nada dessas coisas. Vocês podem pesquisar aí quem que era o Rasputin, a tentativa de muitas vezes que tentaram matar ele, o que aconteceu e tal. E eu tenho um livro que se chama Os Líderes Mais Perversos do Mundo e na capa está o Hitler, o Mussolini, o Stalin e adivinha quem mais aparece lá? O Rasputin. Então, assim, tipo, ele também não fazia algumas coisas, ele fazia algumas coisas que eram consideradas um pouquinho duvidosas aí, tá? Além disso tudo, além de todo esse perrengue, de todo esse ranço que as pessoas possuíam para com o rei, e de todos os problemas econômicos que existiam e que a Duma, que é o que o rei criou aí, não foi suficiente para sanar esses problemas, não contente, o rei entra na guerra em 1915, na Primeira Guerra Mundial. E eu cheguei a comentar com vocês que na Primeira Guerra Mundial, o povo russo chegando na guerra parecia tudo um bando de gente pedindo ajuda e não necessariamente indo ajudar, né? Porque eles não tinham roupas direito, as armas não eram boas, enfim, um caos. Aí tá aqui escrito para vocês a Primeira Guerra Mundial e explicando por que a Rússia não estava pronta para essa guerra, gente. Bom, a Rússia não estava preparada pelo próprio fato dela estar atrasada industrialmente falando e com problemas internos e com problemas da própria população, com a saúde ruim, com comida ruim, enfim, e entrando numa guerra, né? Nem dinheiro para essa guerra ela tinha, mas ela entrou. Não havia suprimento suficiente, alimentos, armas e roupas. Muitas vezes os soldados russos acabaram ganhando isso do próprio exército mesmo em inglês, enfim, os franceses que estavam ao lado deles na Primeira Guerra Mundial. O exército totalmente mal organizado, os soldados nem sabiam por que eles estavam ali, nem porque sabiam por que eles estavam lutando. Em 1915, o czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas russas e ele não era bom nisso. Além disso, ele vai ter muitas derrotas, então assim, o povo russo vai ter mais derrotas do que vitórias, tanto que a Rússia vai ter que sair antes da guerra. Enfim, aquele caos total. E ainda existe um outro porém, que se vocês quiserem pesquisar um vídeo a respeito, para vocês poderem assistir, porque a professora não vai ter tempo de explicar para vocês, ainda existiu o porém do povo russo gostar muito de vodka e eles foram proibidos de consumir essa vodka. Existe toda uma explicação muito perfeitinha do porquê que a vodka também afetou aí a Revolução Russa, mas eu não tenho tempinho de falar isso pra vocês, eu posso fazer isso num vídeo extra, se vocês não se importarem de assistir um vídeo extra, obviamente, né? Mas enfim, a guerra acabou se tornando uma coisa muito impopular, ninguém queria saber da guerra, porque eles não estavam em condições de entrar numa guerra. Então, esse ranço que as pessoas estavam adquirindo na Rússia pela guerra, aumentou ainda o ranço que elas possuíam pelo czar, achando que ele era um incompetente, colocando a Rússia numa guerra assim tão perigosa. E é aí que em 1917, as pessoas que já estão aqui de saco cheio, começam a fazer uma revolução, pedindo para que o rei, o czar, tire da guerra o seu povo, para que o czar faça alguma coisa. O czar não aguentando de tanta pressão, das pessoas reclamando tanto, e os sovietes e grupos e tananã, e tananã, e tananã, o czar vai renunciar. E quando ele renuncia, não dura nem 2 meses direito a Duma, que vai controlar ali o governo, quando ele renuncia em 1917, e quem vai estar no poder da Duma vai ser o Kerensky. Então, o rei sai, não aguenta a pressão, o Kerensky entra como líder da Duma. O Kerensky, ele era o líder do partido menchevique, aquele que queria as mudanças mais paulatinas, mais lentamente e tudo mais, tá? E por que vai ter outra revolução em 1917? Por que os mencheviques não vão conseguir inserir o que a população queria? Os mencheviques ficaram numa corda bamba. A população queria que os mencheviques tirassem os soldados da guerra da mesma forma que eles queriam que o czar também tirasse. Entretanto, os mencheviques, boa parte deles eram burgueses e eles perderiam apoio dos outros países se eles saíssem da guerra. A França, a Inglaterra e os países que estavam ao lado da Rússia deixaram bem claro que iriam tirar o apoio deles para com a Rússia, para com a indústria que estava nascendo ali e tudo mais. Portanto, os mencheviques não queriam tirar a Rússia da guerra. Queriam e não queriam, sabe? Estavam naquela, meu Deus, mas se eu tirar, vai que eu perco o apoio depois e a minha indústria, sei lá, vai à falência ou alguma coisa assim. Portanto, a população indignada do tipo, olha, o czar saiu, mas o que adianta? Que agora tem o partido menchevique ali e ele não consegue nem tirar a Rússia da guerra, né? Então vai ter um descontentamento muito grande para com o partido menchevique e esse descontentamento ele vai crescer aí nos meses de junho, julho, agosto, e nesse processo, em 1917, o Lenin, que havia saído do país, ele volta para o país e volta a assumir aí a liderança dos bolcheviques. Na verdade, ele nunca deixou de assumir, mesmo à distância.
E o Lenin vai fazer uma aliança muito forte com o povo, porque o Lenin falava: o que os mencheviques estão fazendo? Dê logo o poder ao povo, tire logo a Rússia da guerra. E além disso, o Lenin vai voltar com um livro que ele escreveu, que são as Teses de Abril, na qual ali ele coloca as principais ideias dele de como que ele acha que o governo deveria ser. E ali tinha reforma agrária, comida para o povo, e o grito de guerra lá, né? Paz, terra e pão. Tinha muitas coisas que chamavam a atenção das pessoas. Então as pessoas pensaram: nossa, nós fizemos a revolução? Fizemos. O czar saiu? Saiu. Um partido político a favor da população entrou? Sim, mas ele não está fazendo coisas suficientes. Então nós queremos os bolcheviques. E é assim que os bolcheviques conseguem entrar no poder, tá? Aqui do ladinho tem assim para vocês: a Revolução de Fevereiro, o governo provisório, bolcheviques e mencheviques, permanência na Primeira Guerra. Isso aqui é só para explicar para vocês que depois que o rei saiu, teve um governo provisório, aí os mencheviques assumiram o poder, e depois os bolcheviques vão fazer uma revolta e vão conseguir assumir o poder. Então a Revolução Russa, ela acontece em fevereiro de 1917 e acontece em outubro de 1917. Mencheviques calgando aí, criando a sua entrada no poder, e os bolcheviques depois em outubro. Por isso que são duas revoltas, porque o povo não fica contente com os mencheviques no poder. Entretanto, né, entretanto não, na verdade, eu não vou falar ainda da contradição, mas enfim, assim que o Lenin entra no poder em outubro de 1917, ele vai instaurar algumas ideias que ele possuía no livro dele das Teses de Abril. Ali tem a paz imediata, sem anexações e indenizações, ou seja, eles irão tirar a Rússia da guerra e vão fazer um tratado conhecido como Brest-Litovsk, que eu sempre enrolo a minha língua para falar o nome desse tratado, com a Alemanha, para poder sair da Primeira Guerra Mundial. Ali a Rússia vai perder muitos territórios, mas era melhor isso do que ela continuar na guerra na situação em que se encontrava, tá? Além disso, vai ter a reforma agrária. Realmente os sovietes aí, os camponeses vão conseguir território. E tem a nacionalização dos bancos, porque vai começar a nacionalizar tudo aí e vão começar a inserir as ideias socialistas no governo. Bom, aqui tem para vocês uma biografia resumindo a vida do Lenin, que é muito importante, tá, para vocês poderem compreender. Afinal de contas, é o Lenin que vai aí criar a União Soviética, ele que vai fazer realmente a Revolução de Outubro, que vai ser a mais significativa e tal. Então, se vocês quiserem ler aí o resumo, vocês dão uma paradinha no vídeo e vocês continuam com o resumo ali, tá? Como que foi depois da Revolução de Outubro? A Rússia entrou na paz? A Rússia conseguiu comida? O povo ficou tranquilo? Como será? Não foi necessariamente assim, tá? Porque existiam muitas pessoas que não concordavam com a Revolução Russa. A grande massa, a população como um todo concordava, mas existiam grupos que eram contra a Revolução, ou alguns grupos que eram a favor da Revolução, mas não queriam os bolcheviques no poder, como por exemplo os mencheviques. Então, até a Revolução Russa realmente conseguir se firmar, vai um longo processo, vai até 1921 na verdade. Porque em 1918 vai começar o Trotsky, que era ajudante do Lenin, aí, que também é um cara que vai chamar muita atenção na Revolução, ele fala pro Lenin: olha Lenin, precisamos criar um exército forte, porque nós temos inimigos internos, pessoas que talvez atrapalhem a nossa Revolução. Portanto, eles criam o famoso Exército Vermelho, exército esse que vai lutar numa guerra civil dentro da Rússia para conseguir manter a Revolução, e é o mesmo exército que também vai ser usado pelo Stalin na Segunda Guerra Mundial, um exército muito famoso. O Trotsky realmente vai criar um exército muito forte. E em 1918, existia-se também um grande medo da monarquia voltar. O czar Nicolau II morava na Rússia ainda com a sua família. Ele chegou a ser preso pelos revolucionários que acharam que ele tinha que pagar pelos seus crimes de não tratar bem a população, né, de gastar demais, enfim, de um monte de coisa. Então eles achavam que ele deveria pagar pelos seus crimes, então ele estava preso, mas ele estava vivo ainda. E como existia um grande medo de talvez ele voltar ao poder e acabar com o que a Revolução estava conquistando, que era a nacionalização das empresas, a reforma agrária e a inserção do socialismo dentro do país, então eles resolvem fuzilar o Nicolau e a família dele inteira. No ano passado eu falei para vocês esse fuzilamento, vocês sabem que foi uma coisa assim bem forte que aconteceu. Inclusive saiu até um boato de que uma das filhas sobreviveu, que foi a Anastácia, e esse boato foi tão grande que hoje em dia existe um filme da Disney que fala da Anastácia,
que indiretamente seria a filha dele que sobreviveu, mas só para constar, eles estavam presos, anunciaram a eles que eles tinham sido condenados à morte, e eles fuzilam ele, a família inteira, num porão. Então, quando eles acabam com o Czar Nicolau II, fuzilando ele num porão, e acabam com o resto da sua família, meio que acaba aquele medo da monarquia voltar. Mas ainda assim, o país não estava seguro dentro dos ideais revolucionários, porque ainda existiam muitos inimigos. Portanto, em 1918, os inimigos da revolução, os inimigos do fato dos bolcheviques estarem no poder, enfim, quem não está afim desse processo e dessas mudanças que estavam acontecendo, formaram um exército conhecido como Exército Branco. E o Exército Branco vai lutar então contra o Exército Vermelho, que é o exército do governo, criado pelo Trotsky aí, e incentivado pelo Lenin. Quem que vai ganhar essa guerra? Quem vai ganhar vai ser o Exército Vermelho. E um dos motivos é porque eles vão fazer o que está em negrito para vocês aqui, ó, comunismo de guerra. Em outras palavras, eles irão pegar toda a produção dos trabalhadores, os mesmos trabalhadores que recém tinham ganhado terra, que estavam morando lá nas suas terras após a reforma agrária, vão pegar toda a produção deles, deixar para eles o mínimo para comer e pegar essa produção e mandar para a guerra, o que significa que o Exército Vermelho vai consumir a maior parte da produção que será feita de 1918 a 1921 na Rússia, levando a população a uma miséria extrema. A população ficou mais pobre durante essa guerra civil do que eles estavam antes da Rússia entrar na Primeira Guerra Mundial, ou seja, do que eles estavam na época que o czar estava no poder. E isso porque a produção deles está voltada para a guerra. E isso fez com que o Exército Branco não conseguisse dinheiro suficiente para conseguir, dinheiro não, mas comida suficiente para poder encarar o Exército Vermelho. Sustentou o Exército Vermelho? A comida? Sustentou, mas acabou com a população. Então, assim, foi um preço muito alto a se pagar na época para eles conseguirem ganhar essa guerra civil, tá? Além disso, o partido político começou a ser... Os bolcheviques que tanto pregavam poder aos sovietes, eles começaram a inserir um totalitarismo, uma ditadura aos poucos. Ó. Eles proibiam a oposição política, tanto que eles aniquilaram algumas pessoas que eram contra eles. Eles unificaram todos os sindicatos através do Partido Comunista. Depois eles vão deixar a existência de um único partido, porque eles diziam que ou eles faziam isso ou a oposição iria tirar eles do poder. Mas assim eles acabaram implantando uma ditadura aos poucos, né? Até que ficou aquela ditadura lá, que também é um totalitarismo na mão do Stalin no futuro. Depois que a Guerra Civil acaba e o país está destroçado, regaçado, destruído, estrupiado, eles precisam levantar a economia. Então, em 1921, o Exército Vermelho ganhou o Exército Branco, conseguiram aniquilar os inimigos, mas o país está destruído. Portanto, o Lenin cria um projeto econômico conhecido como NEP, a adoção do plano Nova Política Econômica, é o nome desse plano, tá? A NEP. Muito importante, cai bastante em vestibulares. A NEP, o que ela é interessante? Durante a inserção do socialismo, eles proibiram as pessoas de terem propriedade privada, indústrias privadas e tudo mais. Porque eles queriam se afastar o máximo possível do capitalismo. Mas o capitalismo, apesar de gerar bastante desigualdade social e gerar uma série de outros problemas que nós conhecemos, uma coisa que ele consegue fazer é gerar dinheiro muito rápido, né? Portanto, a nova política econômica, ela tinha características capitalistas, ela permitia que algumas empresas tivessem aí uma produção capitalista e pudessem funcionar através desse capitalismo, tá? Então, a nova política econômica eles não deixaram de ser socialistas em 1921, mas criaram um projeto econômico que tinha características capitalistas. E vai aumentar as produções e a economia do país? Vai aumentar, gente. Em 1925, o país já estava com a sua economia equilibrada e a Rússia já estava se transformando aí em uma futura grande potência. Depois disso, eles acabam retirando. Quando o Stalin entra no poder, ele retira a nova política econômica e ele cria outro projeto, mas a economia da Rússia ficou bem alta durante esse período, tá? Enfim. Aqui tá para vocês um resuminho, tá? Do governo do Lenin, né? O que ele fez, né? Ele retirou a Rússia da guerra, como eu falei para vocês. Ele pegou as terras dos nobres e do clero e deu para os camponeses, ou seja, ele fez reforma agrária. Ele transformou o máximo de empresas possíveis em estatais. Separou a igreja do Estado, né? Estado laico, no caso. Adotou um calendário gregoriano, que antes eles tinham lá a adoção de um outro calendário. Permitiu que os pobres frequentassem teatros, cinemas e livrarias. Porque isso antes só as pessoas ricas podiam frequentar. Então os pobres agora vão ter acesso à cultura. Entretanto, essas medidas acabou dividindo a população e gerou a guerra civil que vocês viram, né? Que eu acabei de explicar para vocês ali de 1918 a 1921. E ele teve que fazer aí o que a gente chama de comunismo de guerra.
E o comunismo de guerra acabou empobrecendo muita população e depois ele levantou a população com a nova política econômica. Aqui tá para vocês as fases da Revolução Russa. Esse quadrinho é muito legal para vocês, principalmente para quem gosta de mapa mental ou gosta de quadrinhos, anotações e tudo mais, tá? Tá aqui para vocês. Uma das chamadas Revolução Branca, de março a novembro de 1917, na verdade é a Revolução de fevereiro aí, porque ela inicia em fevereiro, só que ela é oficializada em março, por isso que tá março aqui para vocês, ou seja, isso aqui é quando os mencheviques entraram no poder, tá? Ou seja, 1917, Revolução. Os meus gatos hoje, eles estão, não sei, gente, possuídos. Gato, pela gota da misericórdia, gato, me deixa eu terminar minha tabela aqui. Não tô entendendo o que os meus gatos têm hoje, eu não estou entendendo. Mas enfim, aqui nós temos essa revolução, a primeira etapa dela, que é os mencheviques. Aí tem para vocês na tabelinha as coisas básicas que eles fizeram e que eu não cheguei a citar tudo para vocês, tá? Aqui na segunda tabelinha, vocês possuem a revolução dos bolcheviques, o que eles fizeram, né? Todas as coisinhas básicas que eles fizeram. E por último, a Guerra Civil de 1918. Aqui tá 1920? Não, terminou em 21, tá, galera? Tá errado isso aqui. 1921, que é até onde vai essa Guerra Civil. Então, essas 3 etapas aqui explicam as fases da Revolução Russa. Por quê? A Revolução Russa, a gente pode dizer que ela realmente terminou em 1921, quando realmente as coisas já estavam controladas e o Lenin estava aí adotando alguns sistemas novos e tal, tá? Isso aqui é só umas perguntinhas que eu não quero que vocês façam, porque esse slide não foi feito especialmente para vocês, mas eu achei ele ótimo. Aqui tem a Rússia antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia depois da Primeira Guerra Mundial, para mostrar para vocês aqui territórios que a Rússia perdeu e tudo mais. E depois de todo esse processo, gente, nós vamos ter o Stalin entrando no poder. Só que o Stalin entrando no poder, ele é uma outra aula para vocês. Então agora nós vamos corrigir alguns exercícios aí da aula 13 de vocês, da frente 4B. Bora lá, bora. Gente, vamos corrigir exercícios. Gente, vamos corrigir aí o exercício 10 de vocês, que é uma questão da PUC, que vai comparar os acontecimentos aí, grandes acontecimentos, com 3 grandes períodos da Rússia. Um deles da Rússia pré-revolucionária, que é de 1905, mas ali a questão está tratando como se fosse parte da Revolução também. E a Revolução de março e novembro de 1917, da qual começou em fevereiro. Porém, o livro de vocês insiste em dizer que é março, então vamos em março mesmo. Assim vocês já sabem que em alguns livros e em alguns vestibulares pode ser que caia março para vocês em vez de fevereiro. Olha só. Tem ali para vocês a frase 1, não, a mensagem 1, tá? Revolução Russa, 1905. A 2, Revolução Russa, março de 1917. A 3, Revolução Russa, novembro de 1917. Aí as frasezinhas para vocês. Qual delas que derrubou a monarquia? Março de 1917, tirou a monarquia e entrou os mencheviques no poder. Então seria 2. Foi resultado das derrotas russas frente ao Japão no auge da crise econômica. Qual delas que aconteceu após a Rússia perder a guerra do Japão e ainda por cima a população estar numa situação de crise terrível, economicamente falando? 1905, o famoso Domingo Sangrento, que deveria estar escrito Domingo Sangrento ali, que ia ficar mais fácil para vocês. A frase 3, convocação da Duma, legalização dos partidos políticos e ampliação do direito do povo. Isso aí aconteceu por causa do Domingo Sangrento. O rei, como ele matou muitas pessoas, ele ficou não com peso na consciência, ficou mais com o rabo preso, né? Porque tinha muita crítica na sociedade em relação a ele. Então ele vai lá e cria a Duma, para poder dar uma amenizada no que ele fez. Legaliza os partidos políticos, então é a partir dali que os bolcheviques e os mencheviques vão poder atuar de forma mais firme e vai ampliar o direito ao voto. Então, isso aí tem a ver com Domingo Sangrento, 1905. Governo provisório integrado por elementos liberais da Duma. Qual governo que agiu como um governo provisório após a saída do rei? Vai ser o governo que vai vir após a Revolução de março de 1917, ou seja, os mencheviques, que vão com Kerensky ali, que vão assumir como um governo provisório, depois vai se transformar num governo legal, mas vai ser retirado pelos bolcheviques porque não fizeram tudo que a população queria. Aí o outro foi grandemente decorrente da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Com certeza, março de 1917 vai ocorrer, principalmente porque as pessoas queriam muito que a Rússia saísse da guerra, tá? E a última, levou ao poder os bolcheviques. Novembro de 1917, que na verdade é em outubro que as pessoas vão para o poder. Eu não estou conseguindo compreender o porquê que essa questão colocou
Revolução Russa 1905, ela deveria colocar apenas Domingo Sangrento. Revolução Russa março de 1917, a data mais aceita é fevereiro. Revolução Russa novembro de 1917, a data mais aceita é outubro. Então saibam disso, tá, galera? Que numa prova de vestibular geralmente cai outubro de 1917, fevereiro de 1917 e Domingo Sangrento de 1905. É bem provável que essa questão da PUC tenha tido alguns recursos. Vamos para outra. Vamos pegar uma de aprofundamento. Aqui, ó. O EPG, né, galera? Vamos pegar uma que é bem perto da gente aqui, ó. Tá aqui falando para vocês sobre a Rússia, tá? 1917, beleza, sobre a Revolução. Então, é sobre a Revolução, sobre esse processo que é correto falar. Com a Revolução de 1917, os bolcheviques assumiram o poder na Rússia, governando o país através da Duma. Eles não governaram o país através das Duma, os bolcheviques. Os bolcheviques que fizeram a revolução aí, eles governaram através de um governo próprio, não tinha vinculação com a Duma. Então tá errado. A frase 2. O partido bolchevique liderado por Lenin defendia a conquista do poder através da luta revolucionária. Verdade. Era viva la revolución. Aqui. Em 1905, o padre Gapone liderou um movimento de reivindicação junto ao czar. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protestos por toda a Rússia. Eu acho que eu não cheguei a falar para vocês durante a aula, mas esse padre Gapone aí realmente foi um dos líderes do Domingo Sangrento, entendeu? Que viu que a população estava sofrendo muito e que tomou a frente aí no Domingo Sangrento e acabou se dando mal junto com várias outras pessoas nesse episódio triste da história. Então é verdade essa questão 4, tá? E a 8. Em sua tentativa de pacificar a Rússia, o czar editou um decreto conhecido como Manifesto de Outubro, que transformava o país em uma monarquia constitucional, ampliando os direitos do cidadão. É verdade. No finalzinho do governo dele, assim, ele vai fazer um monte de medidas desesperadoras, e uma das medidas desesperadoras vai ser essa, em transformar o país em uma monarquia constitucional, né? Retirando aquele poder absolutista que ele tem, na tentativa de salvar as coisas, mas ele não vai conseguir. E, aliás, eu também não me lembro se eu comentei isso aqui com vocês. Agora a frase 16. O Partido Operário Social Democrata, fundado em 1898, dividiu-se em duas facções, os mencheviques e os bolcheviques. Acho que isso eu comentei com vocês, que eu devo ter começado a minha aula falando para vocês sobre a divisão dos mencheviques e bolcheviques. Enfim, gente, a Rússia ela tem muita informação, muita coisa, muito Então, se vocês forem fazer essas questões e vocês sentirem muitas dúvidas, vocês mandam mensagem para a professora, porque é comum e é um conteúdo muito importante, então deem conta de fazer isso aí, tá bom, amadinhos? Agora eu vou me despedindo de vocês, beijos de luz, e olha, sinta a paz. Meus gatos estão dormindo, gente, mas eu não vou ter tempo de regravar esse vídeo, senão eu iria regravar de tanto que eles colocaram o rabo, a pata e os fuços nessa câmera hoje. Uma loucura. Até mais, gente. Beijo, beijo. Bye, bye.